Estados Unidos não tem previdência, né? Você sabe qual é a previdência do americano? É o investimento da Rússia. Exatamente. É a minha previdência também, né? Entendeu? Eu também lastreei a minha postura no mercado americano. Bom, se o americano ele pode se aposentar de uma maneira sustentável, sem depender do governo, por que também não posso? Né? E foi o que eu fiz. Eu conheço, como todos deveriam conhecer, os históricos de desempenho de setores de atividade. Né? Eu não conheço nenhuma empresa do setor de aviação que durou o tempo necessário para gerar um investimento de longo prazo. Todas elas quebraram. E veja bem, acredito que todas vão continuar quebrando. Está entendendo? Porque uma empresa de aviação, a administração dela não depende exclusivamente dela, depende de fatores aleatórios, depende da ANAC, depende de uma série de coisas, né? Então, depende do custo do combustível, que agora subiu uma barbaridade, depende se você não tem nenhuma crise que possa eventualmente impedir que as pessoas viajem, né? Então, é uma atividade que eu jamais compraria. Eu também não compraria ações de turismo, porque o histórico das empresas de turismo é mais ou menos parecido com o das empresas de aviação. Então, como eu invisto a longo prazo, eu não teria essa expertise de investir nisso. Outro segmento que me parece que também tem um histórico extremamente negativo é o varejo de eletroeletrônicos e linha branca. Você pegar um histórico de todas as empresas que quebraram, você chega numa conclusão interessante. Não que eu tivesse tido amizade, mas eu cheguei a conversar com o senhor Girs, e eu falava para ele: senhor Girs, não acha que isso daí exige do senhor uma tomada de recursos muito grande para poder girar? Não, isso dá para girar. Por quê? O cidadão compra um produto a R$1, vou dar um exemplo. Aí ele vende por R$1,50, ele ganha 50%. Só que ele vendeu em 10 vezes, não é isso? A nossa inflação nunca foi aquela que o governo transmite. Aliás, um dos fatores que me levou ao sucesso é nunca ter acreditado nos economistas do governo. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando chegasse que ele já estava no meio do caminho, na 8ª prestação, ele precisava repor seus estoques. E aquilo que ele havia comprado por R$1 e vendido por R$1,50, ele ia pagar R$2. Então, ele ia precisar do quê? Mais capital de giro. Aí ele ia no mercado e pedia emprestado. Então, ele foi se endividando progressivamente. O seu Gil Alonso aconteceu isso. A Gil Alonso quebrou, enfim, foi uma questão de tempo, mas quebrou. O Mesbla quebrou, a Casa Anglo quebrou, que foi um MAP, né? A Sloper, enfim, um sem número. A Casa Centro também quebrou, que era uma empresa, né? E essas empresas que aí estão, também o futuro delas provavelmente talvez seja esse, tá entendendo? Não estou falando que vai ser esse, provavelmente. Né? Se foi constante no passado, é provável no futuro, tá certo? Então eu não invisto também, por exemplo, em Magazine Luiza, né? Que é um encanto, tá? Mas não é um encanto assim capaz de gerar um sentimento de sensibilidade em mim. Pode gerar para alguns, né? Mas para mim não, porque eu nunca vou perder com o Magazine Luiza. Nunca vou ganhar, mas também nunca vou perder, tá certo? E é isso aí. Então esses setores, outro setor, por exemplo, que não me atrai muito é o setor de construção. Está entendendo? O setor de construção, 90% das empresas do setor, elas não têm patrimônio. Elas têm o quê? Elas compram um terreno por R$1, vendem por R$1 milhão, está entendendo? Propõe a você te vender um apartamento, você financia eles e ainda, ao invés de você ter o benefício, você paga esse benefício, porque ele corrige todo mês. Está entendendo? Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Então, os maiores e os melhores também não prosperaram na medida que a gente interpretava ser. Então, eu acho que deve ter alguma coisa errada aí, né? Apesar de todo esse benefício que eles ostentam.
entendeu? Então eu não compro por causa disso, porque são papéis que a gente não tem assim um histórico de resultados, um histórico de distribuições, né? Um histórico de permanência, tá certo? O projeto eu examino a sustentabilidade da empresa, né? Dentro do mercado. Eu examino também uma coisa que eu acho muito importante, é o seguinte, é o compromisso do controlador ou dos controladores com a empresa, tá entendendo? Você pega empresas, por exemplo, como a Klabin, né? Ela tem a família inteira tem ações da Klabin, tá entendendo? Então a Klabin sustenta a família inteira não como emprego, mas como dividendo, porque todos eles têm, então ela distribui os dividendos, etc. Então é um papel que o controlador ele tem garra com a empresa, ele investe na empresa, tá entendendo? Então a Klabin foi uma das empresas que mais evoluiu nesses últimos tempos, né? Essa aqui é a verdade. Então a Klabin é uma empresa, por exemplo, outro papel também que o cidadão ele é fanático pela empresa, né? Só que ele tem um escorpião no bolso, tá entendendo? É o Davi Pfeffer, né? Que é o dono da Suzano. Ele não paga dividendos, tá entendendo? Ele dificilmente paga dividendos, né? Ele transfere o resultado, o lucro do acionista para o mercado. Então, o que é isso? O papel sobe de preço, né? Os fundos mexem, sobe, cai, enfim. E é isso aí. Então, o comprometimento do empresário com a empresa é um fator que eu olho muito. O gestor também é um fator que eu olho muito, é isso. Então, você pega essas empresas que eu estou citando para você, são empresas que têm gestores extraordinariamente bons, é isso. Porque eu estava comprando e comprei, ainda eu tenho, né? Do único produto industrializado que é líder ou co-líder de mercado no exterior. Sabe qual é? A Arma. É a única empresa que exporta um produto industrializado. Você sabia? Não. Não tem ninguém que exporta nada e que seja, veja bem, co-líder de mercado nos Estados Unidos. E é uma empresa que custava 70, 80 centavos e hoje custa R$25, né? E eu passo longe da Oi. Eu não saberia te comentar. Eu só sei que ela é uma das empresas que mais deve, né? E eu tenho assim uma certa urticária de dívida, né? Tá entendendo? Eu não olho para Oi. Eu tenho ações da Vivo, tá entendendo? Que paga ótimos dividendos, muito bem posicionada no mercado. Ela não se enquadra dentro daquelas premissas que interessam a mim, tá certo? Então, eu não comento sobre a Oi, porque eu nem olho para a Oi, tá entendendo? Para mim, a Oi não existe. Ou algumas vezes alguém me pergunta o que eu acho do mercado. Eu sempre respondo o seguinte, eu não acho nada, porque eu não tenho ações do mercado. Aí eles me perguntam, o que o senhor acha da Bolsa? Eu não acho nada, porque eu também não tenho ações da Bolsa. Eu tenho ações de empresas. Então eu me preocupo com o desenvolvimento dessas empresas. E, claro, vou analisando outras que surgem como oportunidade, né? Eu comecei a comprar ações do Banco Santander, custava 11 centavos. Quando eu comprava, todo mundo falava, pô, mas você tá louco? Pô, deixei eu com a minha loucura, né? Até a CVM me questionou. Quem tinha me dado a informação privilegiada para mim comprar as ações a 11 centavos? Quem me deu? O mercado. Conhece o mercado? Foi ele que me deu. Então, quem é o mercado, né? Porque a minha postura de mercado, a minha experiência e também a minha visão, né? Então, eu imaginava o seguinte. Bom, o Banco Santander veio aqui para o Brasil, o primeiro banco que ele comprou, se não me falha a memória, foi o Banco Geral do Comércio. Depois ele foi comprando outros bancos, ele comprou o Banco Noroeste, ele comprou o Banco América do Sul, que era dos japoneses, ele comprou o Banco Francês e Italiano, que depois acabou virando Sudameris, aí ele comprou o Real, comprou o ABN AMRO, bom, e depois comprou o Banespa, né? Falei, bom, mas eles vieram com toda essa grana para cá, para se posicionar no Brasil, eu não acho que eles vieram aqui para custar uns centavos, né? E realmente a coisa prosperou. E hoje o banco é um dos que pagam os melhores dividendos, o Banco Santander. Primeiro, não se preocupem com o mercado. Segundo, não se preocupem com a bolsa, se preocupem com as ações. Vocês vão comprar ações de empresas bem posicionadas que registram lucros extraordinários
e que, em função dessa questão das locações, os preços são manipulados, eles acabam sendo manipulados. A Braskem acumulou nesses últimos 9 meses um lucro de aproximadamente 13 bilhões e 700. Caiu 8%. Quer dizer, o lucro já não seduz mais. Por quê? Porque o que vale é a especulação. Eu, por exemplo, vou agora dizer para você o seguinte. Eu tenho ações da Braskem que eu comprei a 12, 13 reais. Quando chegou a 62, eu achei que estava um pouco alto. Então vendi. Hoje eu estou recomprando a 52. Então, quer dizer, a oportunidade do mercado é isso. Você tem a mão de ida e a mão de volta. O que é isso? Você tem a oportunidade para comprar e tem a oportunidade para vender quando você não tem aquele seu papel na sua carteira de renda mensal. A Braskem não é um papel da minha carteira de renda mensal. O papel da minha carteira de renda mensal é a Unipar. Está entendendo? Que eu tenho bastante. E amanhã provavelmente vai sair o resultado. Eu acredito, veja bem, por analogia, se a Braskem, que é do setor, teve um resultado extraordinário, a Unipar, que tem o quê? Tem 10% das plantas que tem a Braskem, também deve dar um resultado bom, entendeu? Eu acredito, isso é uma questão de avaliação. Então hoje, por exemplo, eu estou comprando Braskem a 52 reais. Certo? Por quê? Porque ela vale mais do que isso. Se uma empresa que tem 6 plantas vale 80, por que uma que tem 30 vai valer 50? Né? Entendeu? Então, você vai fazendo esses confrontos, essas avaliações. Eu não opero todos os dias, eu acompanho para ver se chega uma oportunidade. Né? É só acompanhando que eu vou tentar detectar eventuais oportunidades, entendeu? Agora, o que eu gostaria de direcionar às pessoas é o seguinte: não tenham medo de comprar ações de boas empresas. Não existe outra aplicação no universo, tá entendendo? Capaz de gerar resultados tão promissores como o investimento em ações. Eu digo isso de cara, tá entendendo? Porque eu sou uma das pessoas que realizei dentro da minha vida um projeto, e esse projeto foi se valorizando na razão direta que eu fui reinvestir. Então, o que eu fiz para conseguir alcançar esta posição? A primeira coisa que eu fiz, além de ter tido o desejo de constituir uma carteira de renda mensal, que pudesse me gerar uma vida boa, eu tive que implementar alguns processos, algum mecanismo, algumas posturas. Né? E a primeira postura que eu coloquei foi o seguinte: eu tenho que ter uma diretriz, tá certo? Uma prioridade. Então aquilo foi me ensinando o seguinte: cada vez que eu ia comprar alguma coisa ou fazer um investimento em alguma outra coisa, eu fazia uma pergunta para mim mesmo: mas essa é a sua prioridade? Eu falava, não, então eu vou continuar comprando ações. Depois eu fui estabelecendo metas, tá certo? Porque eu sei que isso é uma questão de quê? De disciplina e de paciência para você esperar os resultados. Não é porque eu tenho uma renda mensal extraordinária que eu saio fazendo loucura. Eu vivo a mesma situação de antes. Isto aqui é a minha prioridade? Não, então não faço. Então eu não faço nada por impulso, nada que eu não analise.